a gente monta então, a mesa para a gente haver a discussão, né, que ela é tão importante quanto a apresentação que é feita aqui, né? Eu acho que ela é principalmente no sentido de encaminhamento de ações, né? Então, eu chamo o Enver, por favor, representando o Paulo Kubota, que é o responsável pelo ATM Monan, para compor a banca. O João, por favor, também, João, você na superfície. O Mans, eu sei que está aí online, eu pediria que ele ligasse a câmera e participasse também da discussão aqui. O Clemente, você está sentado aqui com a gente, virtualmente, e a gente, então, discute esses pontos, né? E a Rocil, por favor, também, Rocil, eu pediria que você ligasse a sua câmera para também participar dessa discussão. Obrigado, Mansi. Eu queria, inicialmente, só começar destacando um ponto que eu achei que era importante. Vocês me escutam? Escutam? Que é a seguinte, né, o Clemente, assim, qual era o objetivo? O que o INPE tem de componentes? O que o INPE tem em cada uma das componentes do Monan, né? O que o INPE tem hoje? Aí a gente mencionou o nosso projeto no Atmosfera, tem o projeto de superfície, que também, de alguma forma, está contemplado, e na questão do oceano, né, a gente sempre, já faz tempo que eu já tenho comentado, é importante você trabalhar com a gente, e foi uma oportunidade, né? Então, no último item dos seus slides, você destacou a possibilidade de a gente trabalhar dentro do Monan e trazer o Rodas para o CPTEC, né? Então, assim, Saulo, até para justificar, nesse enfoque, sabe, que a gente vê a importância desse trabalho, porque nós não temos habilidade não discutimos isso internamente, tá? Não foi discutido isso. Até o Ronald tem algumas questões sobre isso. Não houve uma discussão, não chegamos nesse ponto. Mas aqui é um momento que eu acho que a gente pode endereçar, né, esses passos futuros. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente está propondo, é trazer o conhecimento que já existe, né, que está dentro, de alguma forma, do MONAN, que é do Comitê Científico via Clemente, para dentro do CPTEC e, em torno dele, começar a crescer, né? Então, sabe? Essa é a visão, é o que a gente pensa, tá? É o que a gente pensou montando essa mesa e abrindo as discussões aqui. Então, tá aberto aí para as contribuições. Clemente? Exatamente, quer dizer, com conversas com o João, com o Saulo, com o Pedro Silva Dias também, até mesmo com você, Saputi, a gente já concordou, né, que um bom caminho para a gente fazer essa colaboração e esse crescimento da área de assimilação de dados oceânica dentro do CPTEC seria a gente transferir o nosso sistema HYCON rodas para dentro do CPTEC, e aí, quando esse sistema tivesse já instalado e rodando, a gente poderia, então, começar a trabalhar com essas outras interfaces, né, de outros modelos e mesmo explorar cientificamente a própria metodologia de assimilação de dados oceânica que nós queremos migrar para o Ensemble Kalman Filter. Porque, como falei, os experimentos que nós fizemos com o Ensemble Kalman Filter realmente foram muito bons e eles resolveram alguns problemas que o Ensemble OI não conseguia resolver. Então, alguns erros que ficavam sendo sistematicamente produzidos, tendo como causa uma estimativa errônea da matriz de covariância dos erros do modelo, eram superados com essa outra matriz proveniente das previsões. Então, é uma questão crucial que a gente consiga sair do Ensemble OI para o Ensemble Kalman Filter ou mesmo com um método híbrido. Então, o nosso caminho é esse. E como coloquei, o Rodas também ele é bem flexível para ser instalado em qualquer modelo.
Então, nós temos um esforço de botar ele no ROMS, que já vai ser uma primeira etapa, mas para a gente botar ele dentro do MAM também seria perfeitamente factível. O que acontece é que o nosso grupo hoje também está muito pequeno em termos de recursos humanos. Então, essa parceria com o CPTEC é muito importante também que nós tenhamos motivação de alunos ou de técnicos que queiram nos ajudar nessa implementação do Rodas no MAM também. E a outra coisa é o pensamento da própria metodologia de assimilação, que tendo o Rodas é uma excelente opção e ele tem skill operacional. Mas no âmbito do JEDI, o grupo vai ter acesso também a outros sistemas de assimilação de dados que podem ser, obviamente, implantados. Então, o que eu espero é que numa primeira etapa a gente consiga transferir o Rodas para o CPTEC, e aí, numa segunda etapa, que eu possa, e o nosso grupo possa colaborar com o próprio esforço dentro do JEDI. Agora, essa parceria, infelizmente, a gente está com muita vontade de começar a trabalhar, mas ela não funcionou, porque demorou algum tempo, eu diria alguns meses, para a gente conseguir as autorizações, as assinaturas todas para ter a conta. Quando nós fomos implantar a conta no CPTEC, por um erro meu do formulário, eu preenchi um formulário que era de pesquisa e desenvolvimento, acabou me dando acesso a um VPN, é um VPN que não era para o cluster, era um VPN de uma rede de estações de trabalho. E isso, então, não possibilitou eu instalar o VPN. E ainda o VPN da minha máquina, que eu tenho um Mac e um laptop, não funcionou. O pessoal do suporte do Helpdesk não conseguiu botar o VPN para funcionar na minha máquina. Então eu tive que pegar um laptop Dell antigo que eu tinha, de 2016, mas que tinha um bom processador ainda, um i7, e eu reformatei ele com um Debian novo e consegui então agora pegar os Macs dessa nova máquina, entre aspas, para servir de plataforma para eu poder acessar a máquina do INPE. E aí, recentemente, foi que eu mandei novos formulários pedindo para eu entrar ter a permissão para instalar o VPN para o EG1. Então, esse processo era uma coisa que eu achei que ia demorar um mês e pouco para abrir a conta e está demorando meses, né? Muitos meses. E isso dificultou. Era para a gente já ter chegado nesse workshop agora, por exemplo, com o Rodas e o Raikon já rodando aí dentro do CPTEC. Perfeito. Saulo, por favor, a palavra sua. O senhor está desligado. Está sem som ainda, Saulo. Sem som. Ainda não. João, você esperava mais. Tanta coisa eu vou falar. Continua sem. Mas Não, de manhã eu estava bom, mas esse da superfície eu achei que tinha nada de relação, não sei. Tá bom. Daqui eu não consigo, não. Saulo, eu vou passar para outro e enquanto isso... E agora? Consegue? Agora sim. Desculpa. Eu tenho 3 comentários sobre as 3 sessões. Vou começar pela final com o Clemente, primeiro agradecendo a participação dele, dizendo que você e seu grupo são extremamente bem-vindos ao CPTEC. Peço já desculpas pela dificuldade de acesso às máquinas, vamos tentar acelerar isso. Primeiro, também agradecer a disponibilidade de você participar orientando alunos, né? Talvez, quem sabe, a gente consiga colocar você como orientador na PGMet. Mas também dizer que os recursos do Monan também são recursos da comunidade. Então, os recursos orçamentários que nós vamos ter anuais, a nossa proposta é 50% ir para a comunidade via edital do CNPq, certo? Ou seja, a gente vai tentar, dentro das nossas possibilidades concretas, fazer com que a comunidade tenha acesso aos recursos para poder efetivamente contribuir, né? E outra coisa, parabéns pelo trabalho, né? Quando a gente vê o seu trabalho, a gente percebe que o país tem competência, né? E nós precisamos nos organizar para que essa competência toda se colime, né? E leve, por exemplo, o caso do Monan a um país, a uma nova plataforma, um novo nível de qualidade das previsões. Então,
aquela redução de 50% no erro da temperatura, aumento da correlação de agitação marítima de 20 para 60,2 para 0,63, e o fato de vocês estarem entrando na toada da simulação do gelo marinho, isso é para nós extremamente promissor. Sem dúvida, é fundamental para o sucesso do Monan a participação sua. Voltando ao item 1, eu queria dar os parabéns para o grupo do BAN e do grupo da simulação de dados, que conseguiu gerar essa versão operacional atmosférica, que tem longa vida, né? É uma que para em pé. Isso é um feito também complicado, um feito difícil, complexo, isso não é trivial, né? Mas o Satoshi colocou uma coisa que já, de certa forma, norteia a nossa forma de trabalho, que é a interação, o uso de código controlado SVN e unificação de esforços, né? Então, isso foram as 3 palavras-chave que o Satoshi colocou para definir o sucesso dessa empreitada, né? E isso realmente é fundamental. Sem isso, a gente não vai conseguir evoluir. Agora, voltando na questão do João, eu queria colocar uma questão. De certa forma, em algum momento também na vida, eu trabalhei em comunidade de solo, iniciação de modelos, mas não do ponto de vista da simulação, mas tendo um sistema offline que gerasse unidade de solo. O João reportou a questão da falta de dados, né? Então, para mim, que sou completamente fora da área da simulação, eu queria entender como é que a questão do uso de dados satélite vem beneficiar a questão da umidade do solo, né? Porque nós temos muito pouca observação local, mas nós temos aí diversos produtos já aí internacionais que dão estimativa da umidade do solo. Eu sei que esses produtos têm incertezas muito grandes, mas eu queria ouvir qual é a perspectiva de um futuro próximo. Nós temos uma quantidade maior, mais abundante de dados de umidade do solo para serem assimilados no modelo. Saulo, você me ouve? Sim. Então, o próximo passo é mudar o sistema de assimilação para utilizar um sistema de assimilação do Kalman Filter modificado para assimilar dados de satélite e fazer uma combinação dos 2 sistemas, né? Utilizando essa interpolação ótima. Não só que na realidade vai utilizar a mesma metodologia que é utilizada na interpolação ótima, com screen level, dentro do filtro de Kalman, e utilizar dados de satélite também. Só que aí o dado... O satélite seria o SMOS, João? Pode ser o SMOS. Ou o ASCAT também. Aí a gente usa esse dado de satélite, ele faz a assimilação de umidade do solo na primeira camada do solo, e aí a gente também vai utilizar esse dado de screen level para poder extrapolar para os demais níveis do modelo. Esse já está vamos dizer assim, já está no plano de trabalho. Não, perfeito. Só tentar clarificar a minha questão. Por exemplo, até onde eu entendo, o dado de satélite ele captura a camada mais rasa do solo, né? E o Manzi está aqui para nos informar melhor, né? A grande dificuldade e a grande importância do conhecimento da umidade do solo é basicamente na zona de raízes, né? Então, por exemplo, essa questão de você ter informação no solo, formação da camada mais rasa, como é que você, de forma consistente, extrapola para encontrar umidade na zona de raiz da floresta, por exemplo? Essa, até onde eu entendi, era uma questão ainda complexa, né? Então, pelo que você falou, isso está bem endereçado. Você vai falar. Então, na realidade, assim, quando a gente trabalha com a simulação, então tem duas escalas temporais que a gente vai pensar. Quando a gente olha para essa camada superficial, a gente está mais preocupado na previsão. Ela tem uma relação com a simulação de até 7 dias. E a interação dessa camada com a atmosfera é mais rápida. Então, se a gente solucionar o problema da umidade do solo no modelo nessa primeira camada, a gente vai ter uma resposta mais rápida para a atmosfera. Então, a primeira camada do solo, ela responde mais rápido para a atmosfera, então
ela vai melhorar as previsões de tempo, as previsões até 7 dias, vamos dizer assim. A gente espera que essa melhoria ela seja transportada para as outras camadas, através dessa mesma metodologia do screen level, né, que a gente vai fazer como se fosse uma extrapolação, através daqueles parâmetros que eu mostrei lá, né, nas equações, lá, a correlação entre temperatura e umidade a 2 metros, por outros níveis, e também através da própria dinâmica do modelo de superfície. A gente corrige o primeiro nível e ele vai, ao longo do tempo, infiltrando a água para os demais níveis do modelo. E aí isso vai melhorar ao longo do tempo. Por isso que é importante fazer a assimilação cíclica e utilizando o restart do modelo. Então a gente vai fazer a assimilação cíclica sem restartar o modelo. Então, Agora, a estimativa dos erros desses dados sintéticos, elas devem ser feitas, claro, com alguns dados objetivos observacionais, né, in situ, para você poder ter uma medida do quanto que o dado sintético está errando em relação ao dado real, né? Porque aí você vai poder ponderar esse erro observacional, até mesmo inflá-lo, para poder respeitar um pouco mais essas incertezas do teu dado sintético, né? Tem que pensar muito em como o erro vai ser modelado também. E uma outra pergunta que eu deixo aqui é que como é que você observa a umidade do solo com SMOS, por exemplo, sobre a floresta amazônica, né? Como é que você chega, tendo uma área de dossel tão densa, como é que você consegue ter umidade lá, né? É complicado, né? Exato. Porque se você tem um solo relativamente de caatinga, etc., você consegue até ver. Para a área mas uma área muito densa é complicado. Deixa eu só esclarecer uma Assim, coisa. eu queria também agradecer ao Saulo. Muito obrigado, Saulo, pelas suas palavras generosas de reconhecimento do nosso trabalho e dizer que estamos aqui de peito aberto para dar tudo que a gente pode para ajudar nesse projeto. Obrigado. Só vou esclarecer uma coisa. Aquele dado lá, Clemente, ele não é sintético, ele é o dado mesmo. A gente usa estações de superfície, estações sinópticas, né? Tem temperatura e umidade relativa, e aí essa temperatura e umidade relativa a gente extrapola ela para a umidade do solo. É porque faltou a equação, né? Que eu falei para o Carlos lá que na hora de eu gerar o PDF, faltou a equação. Mas na realidade a gente tem uma relação entre os incrementos de temperatura e umidade relativa a 2 metros. A partir desses incrementos, a gente gera incrementos de umidade do solo. Aí essa Entendi. Quer dizer que você tem observação in situ de temperatura e umidade relativa a 2 metros, e aí você vai assimilar apenas nesses pontos observacionais, então. Você não vai ter como se fosse um campo gridado, artificial, criado com dados sintéticos. Você vai tentar usar só esses pontos observacionais. Entendi. Obrigado. Na realidade, a metodologia, se a gente for olhar, assim, a interpolação ótima, ela serve para fazer a análise de temperatura e umidade relativa a 2 metros. Então, a gente tem a análise de temperatura e umidade relativa a 2 metros. Então, nessa análise, a gente tem um incremento de análise nessas duas variáveis. Daí, a gente faz a relação entre os incrementos de análise de temperatura e umidade com os possíveis incrementos de umidade do solo, né, nos diferentes níveis. Como que a gente faz a relação desses incrementos com o dado do modelo, né? Então a gente pega uma simulação do modelo e pega os pontos de céu claro e faz a correlação linear desses pontos com as variáveis de temperatura e umidade. E aí a gente tem os parâmetros para a gente poder fazer a correlação. Então a gente usa só pontos de céu claro para fazer essa correlação. Por isso que tem aqueles parâmetros F1, F2, F3, e aí nesses parâmetros identificando onde tem nuvem, onde tem forte vento, chuva, a gente não acaba não fazendo a simulação. Então, não tem um problema assim, né? Nenhuma metodologia é perfeita. Então, tem horários que a gente não faz a simulação. À noite, por exemplo, não tem a simulação de umidade do solo, porque a gente precisa de proteção para fazer essa simulação. Então, quando a gente faz a simulação global, aí a gente olha os incrementos só na parte onde está dia, onde tem noite não tem incremento. Mas como a assimilação é cíclica, né, aí ao longo do tempo a gente começa a enxergar os incrementos no globo inteiro. Mas, por exemplo, se a gente for fazer a assimilação
regional, a gente vai acabar fazendo a simulação a cada 12 horas só, ou a cada 24 horas, né, dependendo da região. Aí, por isso que o ideal é combinar as duas metodologias, né? Utilizar o filtro de calma, daí a gente pode assimilar dados satélite, porque lá a gente pode colocar um modelo não linear, né? O operador observação não linear, daí eu posso utilizar, por exemplo, o modelo de transferência radiativa para converter lá o meu dado de radiância para umidade do solo e combinar com esse dado em situ. E combinando com esse dado em situ, eu consigo extrapolar para os níveis do modelo através dessas relações. Né? Mais ou menos isso. Então, eu só acho que assim, a gente poderia acrescentar, né, o que o Clemente e o João falaram, realmente, né, esses dados de umidade de solo por satélite, eles vão estar disponíveis só, não tem, né, pouca vegetação, ou quase não tem vegetação, e ele, né, como o Saulo falou também, né, é só superficial, mas, bom, tem esse outro método, né, que o João domina, né, e tem implementado, que é usar a rede de observações de temperatura e umidade, né, para fazer uma estimativa de umidade do solo. E, bom, eu acho que a gente pode combinar também, mesmo, né, se fazer com dados sobre toda a região, aí usando dados de satélite, dados de estações meteorológicas e usando o próprio modelo de superfície também um balanço hídrico, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma combinação, né, de metodologias, né, de dados que a gente gera, bom, e acompanhar isso também, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando muito mais próximo assim da operação e, né, vendo a qualidade desses nossos produtos, isso vai nos ajudar a aprimorar. Tá? Para qual região, né? Que tipo de informação dessas a gente tem que dar mais peso, né? Então, eu vejo que a gente tem praticamente acesso, né, já a essas várias fontes de dados. Acho que agora, né, assim que for possível, né, aqui, viu, Clemente, a gente está assim, numa situação muito difícil de máquina ainda, né? Então, você tem SGO1 agora, mas, sabe, ela é nova aqui para nós, ainda tem problemas do sistema operacional, vira e mexe tem problema. Então, as coisas vão começar mesmo a caminhar bem. Eu espero que a partir do ano que vem, mesmo que a G1 vai estar com mais processadores, essa máquina vai estar melhor, mas a partir, eu acho que do final do ano que vem, quando a gente realmente receber supercomputador e tudo, tá, eu tenho a impressão que, pelo menos nessa parte computacional, a gente vai estar bem servido e a comunidade toda, né? Porque eu acho que a gente espera ter, sei lá, pelo menos, sei lá, 20 vezes, sei lá, 25 vezes mais capacidade computacional do que a gente tem hoje nessa primeira fase, né? Não sei se é isso, mas eu imagino que seja por aí, tá? Coisa que a gente nunca teve, né? Para meteorologia no Brasil. O Clemente, Paulo Kubota, bom, vocês todos, uma pergunta que, assim, como que a gente consegue usar, tá, essas previsões que vocês já fazem, né, operacionalmente, de oceânica, né, mas que gera temperatura de superfície do mar também, né, né, para assim, para as nossas previsões realmente, né, atmosféricas, né, como condição de contorno, né, embora não seja uma assimilação, como você falou, uma assimilação acoplada, né, mas eu acredito pelo menos a previsão estendida, tá, o intrasazonal, as previsões operacionais que vocês fazem seriam, né, assim, fantásticas, tá, para melhorar, tá, as previsões do modelo atmosférico. Nós, na UFBA, nós não temos nenhuma capacidade operacional. Eu mantive uma previsão pré-operacional lá, ou quase operacional, de 2009 a 2019.
mas a gente chegou uma hora que não tinha condição de gastar mais recursos humanos para manter essa coisa funcionando, e eu vi que pouca gente usava, então a gente fechou essa atividade. Então, a nossa previsão operacional no escopo da REMA ela é realizada dentro do CHM e ela está limitada a um horizonte de 5 dias. Então, todo dia você tem uma nova previsão de 5 dias. Então, para a previsão estendida, não dá. Eu acho que teria só para previsão de tempo mesmo, numa curta janela de tempo, talvez para o modelo regional, né, para o ETA ou para o WRF, ser integrado. Então, nós temos, sim, aí essas previsões do CHM, elas são feitas forçadas com campos atmosféricos de previsões de tempo do NCEP e também do próprio modelo da Marinha, que é o COSMO, que é um modelo de regional. Então, as previsões são forçadas com essas previsões atmosféricas, inicializadas, claro, com assimilação de dados, mas as previsões são forçadas com previsões atmosféricas. Aí você poderia retroalimentar o sistema da previsão, claro, usando a própria TSM prevista, né? Porque você vai ter aí as nuvens, todo o efeito de precipitação na própria salinidade, você pode ter alguma mudança devido à precipitação, não é? Então você tem campos, claro que para a atmosfera o principal é a TSM, e ela poderia ser oferecida nesse horizonte a cada dia para retroalimentar. Podia ter uma rodada operacional que usasse essa previsão atmosférica, como se fosse um modelo desacoplado, um modelo acoplado muito fracamente, né? Obrigado. O Iver, por favor, ele vai responder a questão do Nancy, por favor. Não, nessa questão, assim, é importante, por exemplo, a parte do Atlântico, né? Mesmo que não seja o fato de previsão, mas também o monitoramento, porque ele é um parâmetro muito importante, por exemplo, nas questões da análise do estado, né? Prévio à previsão sazonal. Então, por exemplo, esses produtos, né, podem ser avaliados também para definir melhor assim, algumas características, né, do estado ao longo do mês, por exemplo. Então, essa questão de avaliação é importante. E eu também tinha uma pergunta para o João, que ele terminou respondendo também, mas eu já vou endereçar aqui, que, em princípio, a questão do tratamento, né, a assimilação, poderia ser também à noite, porque a equação só depende do balanço radioativo, né? E ou seja, basicamente depende só do balanço radioativo. Então, em princípio, também poderia ser feito à noite. Né? Quero só esse outro. Agora você. O Mans, só para pegar o gancho lá do Mans, ele falando da gente utilizar balanço hídrico também, né? Por exemplo, para a região da Amazônia. Eu lembro lá que o Saulo tem aquele Saulo com Girvaer, né? Agora com o Liverpool, né? Por exemplo, tem aquele produto que gera a umidade do solo. E lá a gente tem umidade do solo, por exemplo, na região Amazônia. Então, por exemplo, aquilo pode ser um dado de entrada para o sistema de assimilação. Porque no sistema de assimilação, teoricamente, caberia qualquer coisa. Então, basta a gente ter as informações necessárias para a gente colocar no sistema de assimilação. Então, aquilo poderia ser um dado que a gente poderia colocar como se fosse um dado para colocar na assimilação para representar a região amazônica, se fosse o caso, né? Se a gente consegue identificar que aquilo é um dado que é representativo daquela região, que a gente não tem um dado observado lá, mas que ele represente a região. Porque, no fundo, né, a assimilação nada mais é do que uma metodologia para a gente fazer combinação entre vários tipos de informação. É uma metodologia robusta para a gente fazer uma combinação. Mais um dado que entra na Eu queria fazer uma pergunta aqui, João, que eu acho que é relevante. Você tem colocado esse novo sistema, né, que está dentro do desenvolvimento do LTKF, né, do Carbon Filter, na assimilação de dados de superfície.
que é um desenvolvimento que você está fazendo dentro do projeto Universal CNPq, certo? A pergunta na esteira de desenvolvimento que você tem, qual é uma perspectiva que nós teríamos de uma versão? Você já está colocando essa versão há 6 meses, né? Há 6 meses a partir da primeira operação, tá? A partir de agora. Assim que a pré-operação começar, nós teríamos uma previsão de 6 meses para comprar a versão com a simulação. E aí, quanto que a gente poderia contar com esse novo sistema, baseado no Common Field, para substituir a interpolação ótima que você... Essa parte. Sapus me coloca no... Então, Sapus, se eu fosse uma pessoa otimista, né? Otimista era mais simples. E a metodologia do Common Filter eu já tenho desenvolvido. Tem que testar. Mas isso é numa condição ótima, né, Sapus? E infelizmente a gente nunca tem uma situação ótima. Esse sistema de superfície não vai entrar em operação. Eu acabei abandonando, né? Testando, né? Não, na realidade, eu acabei parando de dar prioridade para esse sistema para trabalhar na atmosfera. Então, eu tenho trabalhado mais na atmosfera do que na superfície. E aí a superfície acaba sendo se fosse quase que um hobby, né? Mas por outro lado, esse investimento que o Monan pode dar nesse grupo de superfície, sim, pode dar suporte para esse trabalho, certo? Sim, porque isso é um parâmetro importante, né? A umidade do solo é um parâmetro importante. E quando se fala, como eu falei na apresentação, a simulação de superfície não é só a umidade do solo, né? Tem outros parâmetros que a gente pode assimilar. Hoje o mais importante é a água no solo, mas tem outros que são importantes, né? Por exemplo, tem a assimilação de neve, né? A gente fica olhando só para o hemisfério sul, para a América do Sul, que não tem neve, mas no hemisfério norte é bastante importante, né? E é um outro passo que a gente pode dar e vai nesse mesmo caminho da água no solo. A tecnologia é muito semelhante. A gente pode nesse mesmo caminho, a temperatura do solo também, no mesmo caminho. Tendo um sistema, a gente pode... Então, assim, só respondendo, né? Otimista é mais 6 meses, né? Mas o realista é pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano. Obrigado. O Saulo, por favor, Saulo, fala. Na verdade, é um comentário do Eduardo Camis que colocou no chat que eu acho que precisa ser endereçado, porque ele é um comentário crítico, né? Eduardo, você quer colocar a sua pergunta que você fez às 10h30 da manhã? Acho que foi na hora da fala do ban híbrido, né? Não, na verdade, na hora da fala dos dados. Tá. Obrigado pela oportunidade, Saulo. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Então, que na minha passagem pelo grupo de assimilação, a gente começou a trabalhar na parte de qualidade dos dados, né? E foi notado que tem um tempo de processamento muito grande para fazer esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, talvez nem seja possível colocar a quantidade de dados que se queira, porque o tempo de processamento é muito alto. Então, seria interessante ter um trabalho conjunto de otimização do código, né? Que já começou a ser feito talvez 5 anos atrás já. Então, eu acho que de extrema importância ter um tipo de acompanhamento conjunto com o grupo de computação, esse tipo de colaboração. Sim, eu posso comentar, Saulo. O Sérgio vai ter uma apresentação à tarde que vai tratar um pouco desse tema, tá? Que de fato é relevante, que o Eduardo está falando. De alguma forma, a gente tem que levar essa eficiência junto com o grupo de computação científica lá no pré, para quando for operacional, ele ser de fato produzir resultados que sejam factíveis na questão de tempo, né? Então, é relevante, é importante, e o Eduardo, de fato, tem essa experiência com a gente, e vejo nele uma pessoa que aponte entre o GCC e essa questão de dados e alto desempenho com o Sérgio no pré, tá? É isso que a gente pensa. Perfeito. Eu queria fazer um comentário aqui da experiência com o Rodas, que quando nós
estávamos usando a grade de mais baixa resolução, nós demorávamos mais ou menos 1 hora para fazer a assimilação de dados e estávamos satisfeitos com o sistema. Quando nós migramos para a grade de maior domínio, maior resolução, a assimilação começou a demorar 4 horas, 4 horas e meia. E o trabalho da computação científica dentro do nosso grupo foi fundamental para conseguir reduzir esse tempo de volta para em torno de 40 a 45 minutos em cada assimilação. Então, isso usando em torno de 100 processadores, mais ou menos. Nós conseguimos rodar, mais ou menos, hoje em 1 hora, com cerca de 100 processadores de assimilação. Entretanto, as observações não param de crescer. Como falei no caso do SWOT, quando você tem um satélite, uma trilha apenas colinear, uma reta, dado a cada 7 quilômetros, uma trilha de mais ou menos 1.400 quilômetros, você vai ter 200 dados. Né? Então, agora o espaço observacional com o SWOT, que vai ser oferecido agora em breve, a partir de dezembro, essa linha de 200 dados vai ser trocada por 26 a 30 mil dados no mesmo track de 1.300, 1.400 quilômetros. Então, essa questão do espaço observacional cria uma demanda permanente no aprimoramento do sistema. Então, você ter o I/O em paralelo, né, usar sistemas de lustre e máquinas que sejam realmente muito eficientes, e um código eficiente é fundamental para manter essa crescente oferta de dados, né? Então, é crucial essa questão de desenvolvimento, o acompanhamento. Quer dizer, a assimilação, no fundo, ela acaba exigindo muito de todo mundo, muito da modelagem para reduzir o viés do modelo, porque se você tem uma excelente condição inicial, mas o modelo erra muito, ele já sai errando no primeiro ΔT da previsão. Do ponto de vista de pré-processamento e tratamento de qualidade de dados, para ele poder ser inserido corretamente na assimilação, também é fundamental. E tem um outro sistema que é o de retroalimentação, ou seja, uma vez que você verifique a qualidade da sua análise, há pontos, certamente na tua análise, que podem não estar sendo mais acurados do que o background. Você pode ter perda de qualidade em alguns pontos da análise. E isso, então, faz com que o próprio sistema de assimilação ele tem que ter um sistema de retroalimentação para se autoavaliar e, de repente, você abrir mão de certas observações que, ao invés de estar aprimorando a tua qualidade, ela pode estar degradando a tua qualidade. Então, você deve revisitar isso. Então, é um sistema complexo que puxa todos os lados, o modelo, a observação e o próprio algoritmo, claro, a própria metodologia da assimilação, mas esses feedbacks são coisas que, por exemplo, no espaço do Rodas, nós nunca pudemos verificar. Agora, uma coisa que nós podemos implantar, que é fundamental no sistema de assimilação de dados, é você identificar a importância relativa dessas contribuições observacionais. Porque pela matriz de covariância, pela matriz K, que é a matriz do ganho de calma, você pode ver quais os componentes, quais as entradas das matrizes são mais importantes. Essa entrada da matriz ela está associada a uma observação específica. Então, você pode fazer uma estatística para saber, durante o ciclo da assimilação, quais são as observações mais importantes que estão contribuindo positivamente para o teu sistema. Então, uma forma de você fazer o OSI é você falar, não, tudo bem, eu vou pegar o meu sistema e vou negar, e ele não vai nem entrar no meu sistema de pré-processamento de dados. Mas uma outra forma de você fazer o OSI é conduzir ele dentro do próprio sistema de assimilação de dados, através dessa avaliação das entradas da matriz de ganho de calma, que você pode apontar que observações são mais importantes e que observações são menos importantes para o teu sistema. Então, realmente uma tarefa hercúlea fazer uma coisa dessa, ainda mais um sistema acoplado, envolvendo tantos componentes. Perfeito. Eu só quero ver um último comentário, então, em cima do que o som de vocês está falhando muito. Poderiam ficar mais perto do microfone, por favor? Não precisa sentar, não. Só talvez um último comentário. Não, vou pensar que não adianta, tem que ser aqui mesmo. Um último comentário e talvez em cima da parte de alto desempenho, do que o Eduardo também tem mencionado, né?
quando a gente está olhando para a assimilação de dados, né, essa questão do alto desempenho é bastante importante e o paradigma nosso é bastante diferente do quando a gente trabalha com modelagem, né? Porque dependendo do método de assimilação que a gente utiliza, se é Kalman filter ou variacional, a forma de trabalhar com alto desempenho é diferente, né? A forma de paralelismo é diferente. E os dados também têm a forma de trabalhar com alto desempenho nos dados também é uma forma diferente. Então, a gente precisa de especialistas nessa área, né, em alto desempenho, específico para assimilação de dados, né. Outra questão, né, por exemplo, quando a gente trabalha com o variacional, alto desempenho é necessário, por exemplo, na metodologia de minimização, especialistas trabalhando nessa área, né, que trabalha com alto desempenho, né, para melhorar o desempenho na minimização dos erros, né, da função custo. Então, quando a gente entra na área de assimilação, uma gama de novas especialidades são necessárias para a gente, né, que até hoje não tem trabalhado, né. Eu acho que é interessante a gente começar a trabalhar junto com essas outras áreas para realmente evoluir na área de assimilação de dados. Bom, pessoal, então eu vou ter que interromper, porque a gente vai ter que lutar às 14 horas. Eu agradeço imensamente, tá? Em especial o Clemente, que é o nosso colaborador externo, né? Desse momento. Eu acho que é importante porque são pontos importantes que a gente precisa tratar, né? E a gente, de certa forma, passou por todos eles, os mais importantes. Então, foi bastante produtivo. A gente agradece Manzi e todos os outros, Enver, João, os colegas que participaram dessa mesa. E às 14 horas a gente volta, tá bom? E esses temas que estão tratados aqui, a gente continua conversando no decorrer do dia. Essa questão de alto desempenho no pré, a gente pode retomar na apresentação do Sérgio, tá bom? Perfeito. Tá bom? Obrigado, gente. Falou. Até mais. Então. Até daqui a pouco.